Olá, meus amados em Cristo Jesus, graça e paz a todos. Vamos a mais um vídeo falando sobre o Evangelho da Graça de Cristo. Meus amados, estamos de volta, graças ao Senhor Jesus Cristo. Estou de volta mais uma vez para gravar esse vídeo com vocês, tá bom? E vamos dar início falando sobre a graça do Senhor Jesus Cristo nos nossos dias, que tem resgatado e abençoado milhares de pessoas nesse mundo. Porque, meu amado, eu quero pedir para vocês, com todo o respeito e carinho que eu tenho por cada um de vocês, eu lhe peço que você deixe o seu like, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Para que o YouTube possa tá passando, né, as notificações dos novos vídeos que eu vou estar postando para todos vocês, tá bom? Eu peço que você assista o vídeo até o final, tá? Assista até o final para que você possa entender o conteúdo, tá bom? Comece assistindo e vá até o final do vídeo, porque senão você não vai entender a palavra, o que temos hoje para vocês, tá bom? Deixa aqui o meu abraço, muito obrigado, tá? Pela sua presença aqui comigo mais uma vez. E vamos em frente, em nome do Senhor Jesus. Meus amados, vamos falar hoje sobre a fé em Jesus que nos justifica. A verdade é que a fé no Senhor Jesus, ela já nos justifica. Nós somos justificados pela fé. Nós somos justificados porque o Senhor Jesus, ele já nos predestinou. Antes da fundação do mundo, nós já fomos predestinados. Todos aqueles que aceitam ao Senhor Jesus, que vive a fé no Evangelho da Graça do Senhor Jesus Cristo, já foram predestinados por Deus para serem eleitos como filhos e herdeiros da promessa do Senhor Jesus, tá bom? E essa predestinação foi uma preparação, quer dizer, nós já fomos preparados de antemão. De antemão nós já fomos preparados para o reino da graça do Senhor Jesus. Essa é a verdade. A verdade meus amados, é que a religião evangélica, ela tem trazido uma fé que só funciona através de obras. E essa é a verdade. É o que nós vemos nesses alçapões, é o que nós vemos nessas instituições religiosas chamadas de igreja, que tem levado um evangelho fajuto, mentiroso e enganoso, que vive falando de fé. Eles falam de fé o tempo todo, mas é uma fé mentirosa, falsa, que eles criaram para iludir as pessoas. Porque, meu amado, é lamentável. Nós temos que viver esses dias que estamos vivendo, onde muitos líderes religiosos, né, e bem estudados, formados, têm suas culturas, têm seus dogmas, são homens que estudaram para ter uma boa posição, mas infelizmente eles usam do que eles aprenderam não para o bem, não para ajudar as pessoas, porque a ajuda deles é uma ajuda falsa, é um ganho que traz recurso. Não existe aquele amor incondicional. O amor que eles passam para as pessoas é aquele amor fingido, que dá com a mão e recebe com a outra. Não. O amor de Deus, ele é incondicional. A fé no Senhor Jesus, ela é uma fé pura, santa, não existe obras na justificação do Senhor, porque quem nos justificou foi o sangue do Senhor Jesus Cristo na cruz. Se você crê, amém. Mas se você não crê, eu não posso fazer nada. Porque a verdade é que milhões e milhões de pessoas neste mundo são enganadas, são atraídas, como o peixe é atraído por uma isca a ser fisgado no anzol. Assim, são muitas pessoas neste mundo, são atraídas pelas ofertas, pelas propostas de muitos cães gulosos que vão à televisão, que vão através de uma rádio, através de um programa, de um vídeo na internet,
que passam aquelas filosofias, aquelas doutrinas de homens, né? Com propostas, com promessas mentirosas. Ah, porque na Bíblia tem mais de 52 promessas de Deus para a tua vida. É mentira. A Bíblia não tem mais de 52 promessas de nada para ninguém. As promessas que eles dizem que tem na Bíblia, que é para você, é mentira. E eu já provei isso em outros vídeos. Tudo que eles passam para você é pensando no lucro. Entendeu? É barganha. É para arrancar o teu dinheiro. É o que tem acontecido nesse Brasil e no mundo. As milhares, a maioria, não são todas, mas a maioria das igrejas evangélicas que tem no Brasil e no mundo só trabalham para arrancar o seu dinheiro. Usam a Bíblia, eles se aproveitam da sua fé, da sua situação e usam essa palavra para arrancar o teu dinheiro. Manipulam você, enganam você, fazem uma lavagem cerebral. Mas a palavra do Senhor Jesus, o evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é santo e puro. E esses cães gulosos, eles não suportam a sã doutrina da graça de Cristo. Por quê? Porque no evangelho do Senhor Jesus não tem suporte para ganhar dinheiro. Você não acha nas epístolas de Paulo, você não acha nas epístolas dos apóstolos, você não acha nas palavras de Jesus quando estava em Jerusalém, ele fazendo promessas para ninguém. Ele não deixou mandamento, ele não deixou promessa, ele não deixou campanha, ele não mandou fazer igreja, ele não mandou fazer nada. Você não acha na Bíblia aqui ele consagrando ninguém com óleo santo de Israel. Nem óleo santo de Israel existe na Bíblia. Onde é que tem óleo santo de Israel? Onde é que tem água santa? Do Rio Jordão. Se as águas do Rio Jordão são as águas mais sujas que havia em Jerusalém. Era um rio barrento. Isso é mentira, meu amado. São cães gulosos. São homens malignos que usam a Bíblia, que sobem num altar de pedra feito pelos homens e diz que o altar é santo. Diz que altar é para mudar a tua vida, que é o próprio Deus. Isso é mentira. Isso é mentira, não tem nada aqui de altar na Bíblia. Altar aqui que tinha no antigo pacto era para as pessoas, era para aqueles sacerdotes sacrificarem holocaustos, animais. Em cima de altares, eles cortavam os animais e ali se derramava as suas vísceras, o sangue, entendeu? Sobre aquele altar de pedra, e ali tocavam fogo, como sacrifício a Deus, ou sacrifício a outros deuses pagãos que tinham na época. Isso era o altar. A Bíblia não fala em altar. Jesus não falou que você tem que ir para o altar. Não tem na Bíblia. Não tem, eu provo isso. Não tem na Bíblia. Jesus não manda você fazer nada, não tem na Bíblia. Fazer a obra de Deus é crer em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está escrito na Bíblia. Isso é fazer a obra de Deus. Vamos dar início à nossa leitura, meu amado. E eu espero que você seja iluminado por essa palavra. Vamos entender comigo aqui, eu e você. Acompanhe comigo, Romanos capítulo 3. Vamos lá, meus amados, vamos falar hoje de que? Sobre a fé em Jesus Cristo que nos justifica. Romanos capítulo 3, versículo 21. Fala o seguinte, ó. Mas, preste atenção. Romanos capítulo 3, versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. A justiça de Deus não vem das obras, da lei. Olha só. Tendo o testemunho da lei e dos profetas, pelo testemunho do velho pacto, se manifestou em nós a justiça de Deus sem a lei de Moisés. Isto é, a justiça de Deus pela fé pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Entendeu? Mais uma vez, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, certo? Para todos e sobre todos os que creem.
Porque não há diferença. Tanto faz grego, judeu, romano, egípcio, tanto faz. Brasileiro, americano, europeu, tanto faz. A justiça de Deus se manifesta na tua vida quando você crê. Você não precisa fazer nada. Aqui não fala que tem que fazer. Aqui não fala que para alcançar a justiça de Deus, você tem que ir para o altar. Você tem que fazer uma campanha da justiça. Você tem que colocar o teu salário. Você tem que colocar R$ 200. Você tem que arrancar de onde não tem para colocar sobre o altar dos cães gulosos, para alcançar o que Deus já te deu. Nós somos predestinados por Deus. Nós somos preparados para a eterna glória do nosso Deus. Ele nos predestinou. Acredite nisso. É o Evangelho da Graça. E diz mais, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados, preste atenção, sendo o quê? Aqui diz assim, sendo justificados gratuitamente. E leia comigo, Romanos capítulo 4, versículo 24. Confira aí, aliás, Romanos capítulo 3, versículo 24, confira aí, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Meu amado, o nosso Senhor Jesus Cristo não está cobrando nada. Aqui você não acha Jesus cobrando nada, nem daquele jovem rico, que quando chegou até Jesus, querendo saber como faria para herdar o reino de Deus, nem isso Jesus pediu a ele uma oferta sequer, e nem dízimo. Jesus não era levita, os apóstolos não eram levitas, eles não eram da tribo de Levi. Só podiam receber dízimos, que era alimento, quem era da tribo de Levi. Somente os levitas. Leia a Bíblia. Aprenda. Deuteronômio 14 fala, 22. Aprenda. Entendeu? Diz de novo, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Pela redenção. Meu amado, não é por campanha de justiça. Meu amado, não é pelo altar que os cães gulosos falam. Não é pelo envelope que dão para você, meu amado. Não é pela vassoura ungida, não é pela porta, não é pela chave, não é pelo cajado, não é por nada criado por essas instituições malignas religiosas que têm se expandido pelo mundo para enganar as pessoas. Não é. Aqui está bem claro. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. É gratuito. O nome graça já diz tudo. É de graça. Se é de graça, então você não tem que fazer nada. Talvez você diga assim, mas não tem graça. Como é que pode alguma coisa funcionar se eu não fizer? Por quê? Não, mas é porque se eu não fizer não tem graça, meu amado. É exatamente isso. Isso é o que você tem que fazer. Nada. É fácil para você? Você que é acostumado a viver de fazer, a viver de sacrificar, a viver de perder? Por quê? Porque as pessoas têm uma tendência de gostar de perder. Você perde tudo que você tem, apoiando a sua fé e mandamento de homens. Você tem os homens como Deus. Você tem os pastores como Deus. Você deixa de acreditar na palavra de Deus, no Evangelho da Graça de Cristo, porque isso aqui está aqui, Não sou eu que estou falando. Essa palavra aqui não foi escrita ontem. Não fui eu que escrevi isso aqui. Tem na minha Bíblia, tem na sua Bíblia e tem em todas as Bíblias. Não é minha palavra. Não sou eu que estou mandando você fazer isso. É a palavra do Senhor Jesus. Aí você não acredita, porque não é o seu pastor que está falando. Porque não é o seu bispo, o seu missionário que está passando para você essas verdades. Por quê? Porque você gosta de ser enganado. Você gosta de ser tosquiado. Você gosta de ser saqueado, roubado, enganado. Essa é a verdade. Vocês adotam os homens como deuses. O meu pastor presidente, o meu bispo não sei da onde.
O meu bispo não sei o quê, é um homem de Deus, é o homem ungido, é o consagrado, é não sei. Tudo isso são glórias para o homem. Aqui não fala isso. Pastor, bispo, missionário, são o quê? São nada. São homens como eu e você. Eu sou o quê? Eu não sou nada, eu sou apenas um homem que recebi a revelação da graça de Cristo para passar para você. Não sou pastor, não sou bispo, não sou missionário. Eu já revelei isso para você e estou revelando de novo. Eu estou mais uma vez me apresentando. Não é título. Não é nada. Tudo isso é barganha. Quem criou o título foram os homens. Desde a época de Samuel, profeta Samuel, quando o povo pediu um rei. O povo não queria mais ouvir a voz de Deus. Então pediram um rei como homem para dominar sobre eles. E desde lá para cá que vem se criando títulos. Reis, imperadores, príncipes, governadores, deputados, pastores, bispos e assim vai. Isso é o povo, meu amado. Tá entendendo? Essa é a verdade. Porque, meus amados, é o que a religião tem feito. Tem trazido uma fé que só funciona se você fizer alguma coisa. Porque tem que fazer. Porque você só vai alcançar a vitória se você for no monte. Se fizer um jejum de 40 dias. Só alcança a vitória se for consagrado. Se for para o altar. Só é purificado. Só é lavado se batizar em água. Isso não é fé. Isso é barganha. Isso é obra. Isso é lei. É contra o evangelho da graça de Cristo. Aí ainda diz assim, não, mas está escrito, né? Tiago falou que a fé sem obras é morta. Tiago falou? Está no Novo Testamento? Tá. Concordo com você. Falou ou não falou, Tiago? Falou. Vamos procurar aqui? Vamos lá. Tiago. Vamos ver o que Tiago falou. Primeiro, eu quero que você entenda uma coisa, como eu já falei e falo de novo. Quando você lê a Bíblia, pelo amor de Cristo eu lhe peço, aprenda a respeitar o tempo. Respeite o tempo. Respeite a data. Respeite a Bíblia. Respeite que isso aqui não foi escrito ontem. Isso aqui não é jornal. Que todo dia a pessoa compra porque o que foi de ontem não serve para hoje. Entenda isso. Isso aqui não é jornal. Isso aqui tem um tempo, tem uma data que foi escrita e você tem que respeitar. Respeite a data. Vamos entender aqui comigo exatamente para quem Tiago estava falando. Vamos lá. Antes de você julgar uma frase ou uma palavra, procure saber primeiro o contexto. Procure saber o fundamento, de onde veio, quem criou, quem falou, para quem foi escrito. Aqui fala em Tiago, vamos lá, Epístola de Tiago, no capítulo 1, antes de nós irmos lá, certo? Antes de nós irmos no capítulo 2 de Tiago, falar sobre a fé sem obra. Vamos lá. Para quem Tiago estava falando? Tiago era quem? Tiago era um apóstolo, mas era dos gentios, porque os gentios somos nós. Para nós só funciona o evangelho pregado para os gentios. Eu já disse e repito, Pedro, Tiago, João, Filipe, eles não eram os apóstolos dos gentios. Eles não foram enviados para os gentios. Eles foram enviados somente para o povo de Jerusalém, para o povo de Israel. Eles pregavam para a circuncisão, para os judeus. As pregações dele não eram para nós. Algumas palavras que eles falavam servia para nós, mas as pregações dele, os evangelhos que ele levavam, não era para nós. Quem trouxe o evangelho da graça para nós foi o apóstolo Paulo. Eu já falei em outros vídeos. Se você quiser saber, entender sobre isso, é você procurar em outros vídeos que você vai entender. Então Tiago, que foi enviado para pregar aos judeus, não para nós, ele escreveu isso aqui dizendo, para quem que Tiago estava falando? Vamos lá, capítulo 1, versículo 1, entenda. Vamos entender para quem era. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersa, eles os saúdam. Para quem era que estava pregando? Para as 12 tribos. Que 12 tribos eram essas? Eram as 12 tribos do Brasil?
da Alemanha, do Japão? Não, eram as 12 tribos de Israel. Você é de Israel? Você faz parte de alguma tribo de Israel? Não, então pare de ser ignorante. Tá bom? E entenda, quando ele fala aqui, ó, ele fala no capítulo 2, versículo 14, ó, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Por que Tiago falava isso? Porque nessa época aqui, os pactos ainda estavam se cruzando. Ainda existia a antiga aliança em funcionamento. A lei de Moisés aqui ainda funcionava. Por quê? Porque aqui é antes do ano 70. O templo ainda não tinha desabado. Jerusalém ainda não tinha saqueada, sido queimada. Então o templo estava de pé, quer dizer então que a lei estava vigorando. E tendo vigorando a lei, eles pregavam aos judeus que viviam a lei de Moisés. Por isso que ele fala que a fé sem obra é morta para eles. Que tinham que fazer. A fé sem obra é morta. Olha, ó, se não tiver as obras, porque porventura a fé pode salvá-lo, olha o que ele diz aqui. Entendeu? A fé sem obra é morta. Está aqui. É assim que ele fala. Então, quando o Tiago fala isso, ele não está falando para mim nem para você. Ele não está falando para os gentios, ele está falando para os judeus, porque os judeus viviam sob o domínio da lei. Para os judeus, só alcançava alguma coisa de Deus se fizesse alguma coisa. Se sacrificasse, se desse dízimo, se batizasse em água. Entendeu? Tinham que fazer jejum, tinham que orar em monte, tinham que fazer caminhada, tinham que circuncidar, raspar a cabeça. Tudo isso eram costumes judaicos. Você não é judeu, eu não sou judeu, então isso aqui não é para mim. Tá certo? É isso que eu quero que você entenda quando Tiago falava isso. Essa é a verdade. Se uma pessoa chega diante de um abençoado que tem um evangelho da graça, ela conta a sua situação. Uma pessoa chega diante de um homem de Deus, de um servo, de um filho, de um abençoado da graça de Cristo, que tem o evangelho da graça. Se essa pessoa chega e conta a sua situação, o que está acontecendo com ela, o que é que ele diz para ela? Você tem fé em Jesus? Ela diz, eu tenho. Então creia que Jesus Cristo já te abençoou. Pela graça sois salvo. Você já foi predestinado. Você já foi abençoado pelo sacrifício de Jesus na cruz. Agora, se ela chega diante de um cão guloso, diante de um pastor evangélico, que se diz homem de Deus, que vive sob o regime da lei, que tudo só funciona por dinheiro, e conta a situação dela, o que é que ele vai dizer? Você tem que viver a fé. Você tem que sacrificar, você tem que pegar o envelope, você tem que dar o dízimo, você tem que fazer isso, tem que fazer uma prova com Deus, usa a tua fé, usa não sei o quê, você tem fé para sacrificar tanto, você tem fé para fazer uma prova com... É assim que eles agem, tudo é por dinheiro, tudo, eles passam essa fé mentirosa, inventaram uma tal de fé sobrenatural, fé sacrificial, fé inteligente, que não tem na Bíblia. Jesus não passou fé de sacrifício, nem de inteligência, nem sobre para ninguém. Ele até falou que se você tiver fé, bem pequenininha, como um grão de mostarda, você pode transportar até montanhas. E então, a fé, meu amado, não é você quem cria. Não sou eu quem invento. Não sou eu que acho, que faço, não. É um dom de Deus. Você sabia disso? Porque as pessoas gostam disso. Porque as pessoas gostam de ser enganadas. Amados, toda a igreja que tem Santa Ceia, dízimos, campanha, altar, Arca da Aliança, batismo nas águas, são igrejas carnais. Não tem o Espírito da graça. Não são a igreja da graça do Senhor Jesus. São igrejas carnais. São igrejas que vivem a obra da lei de Moisés. É tudo ungido. É tudo
consagrado? Onde é que está escrito, meu amado, que tem que consagrar dizimista? Você viu Jesus falar aqui? Você encontra na sua Bíblia alguma parte, algum momento que Jesus fala que tem que consagrar dizimista? Você encontra? Ou no Velho Testamento? Tem no Velho Testamento consagração de dizimista? Não tem. Nem tem lá e nem no Evangelho da Graça. Por quê? Porque tudo isso é invenção de homens. Tudo isso são doutrinas de homens. São coisas da carne. São obras da carne, da lei, que é contra o Evangelho de Cristo. Entendeu? E as pessoas, como já vieram, porque a maioria dos evangélicos saíram de outra religião, chamada católica, espírita, ou seja lá qual for, que viviam na escravidão da idolatria, das obras, porque a pessoa achava que só receberia a bênção ou a cura se acendesse 7 velas diante de uma imagem de gesso, de madeira ou de concreto, que só receberia a bênção, só seria ouvida se Maria, se José, seja lá quem for o santo criado por eles, levar a mensagem até Deus, através de 7 Pai Nosso, de 20 Ave Maria, de 25 Pai Nosso, e quantos mais você fizer, mais você seria abençoado. Tudo isso são obras da carne, meu amado. É idolatria. A pessoa acreditava nisso. Tinha que fazer a missa do 7º dia para o morto. Tinha que batizar a criança. Tinha que correr atrás disso, correr atrás daquilo, fazer a novena, seguir a procissão. Tudo isso, obras da carne, tudo isso, coisa do homem, religião, idolatria, contra o Evangelho de Cristo. Você sai dessa idolatria e entra numa igreja evangélica. Entra em outra religião evangélica, que lá você passa a viver outra escravidão. Você sai de uma escravidão e entra noutra. Essa escravidão que você entrou agora, você tem que ir para o altar. Você tem que adorar a Arca da Aliança. Você tem que levar o envelope. Tem que dar o dízimo. Você tem que fazer a campanha. Tem que se batizar nas águas. Para lavar. Para deixar o velho homem. Para se limpar do pecado. Você tem que fazer um monte de oblações. Se torna um novo escravo. Sai de uma escravidão e entra noutra. Qual a diferença? Nenhuma diferença. Entendeu? Enquanto o Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz, vocês já são abençoados. Nós já somos abençoados. Entendeu? Nós já somos abençoados. Meu amado, enquanto você trabalha, enquanto você dá duro, enquanto você soa de sol a sol para ganhar o teu salário, você pega o teu dinheiro, você trabalha duro para levar o seu dinheiro para eles, e eles não fazem nada. Eles vivem de luxo. Eles vivem, meu amado, andando de carro zero, morando em casas de condomínio de luxo, caríssima. Compram tudo, vivem no luxo. E você dando duro para levar dinheiro para esses cães gulosos. Meu amado, até quando você vai ser enganado? Acorda. Lá você é condenado. Um dia você está salvo, outro dia você está no inferno. Um dia você é de Deus, outro dia você é do diabo. Você entra lá, você recebeu cura, recebeu libertação, você recebeu a bênção, ficou feliz. De primeira mão. Logo em seguida, vem as condenações. Os mesmos que te abençoaram, que te deram conselho, os mesmos que disseram que você vai ser abençoado, que Deus vai mudar a tua história, que aqui é o lugar certo, aqui você vai mudar a tua vida, viva a sua fé, faça tudo que manda a palavra de Deus. Os mesmos que te deram tudo isso, mais na frente vão dizer o quê? Que se você não der o dízimo, você é do diabo, você vai para o inferno, que se você não for para o altar, você não tem o Espírito Santo, você não é de Deus, que se você não fizer a campanha, o diabo está te amarrando, que se isso e aquilo, você vai... Eles condenam você. Eles amaldiçoam a tua vida. Por quê? Porque esse é o laço maligno da religião evangélica para prender as pessoas. As pessoas vivem lá dentro presas. Ah, mas lá eu fui abençoado. Quantas pessoas, meu amado, estão lá?
Quantas pessoas não concordam com o que tem dentro das suas igrejas? Quantas não concordam com o que falam seus pastores? Mas elas continuam lá. Por quê? Porque carregam na mente. Porque lá foram abençoadas, foram curadas. Eu devo à igreja. Você não deve nada a ninguém. Quem te curou foi o Senhor Jesus. Quem te abençoou foi o Senhor Jesus. Preste atenção. Preste atenção, meu amado. Tem muitas pessoas curadas em qualquer lugar. Na Mundial, na Plenitude, na Assembleia. Em todas as igrejas, na Católica, na Macumba, as pessoas são curadas. São abençoadas. E aí? Isso é o quê? É a fé. É a fé que Deus te deu. Você foi curada por quê? Porque você tem fé. E foi Deus que te deu. Foi o sacrifício do Senhor Jesus quem te abençoou. Sem o sacrifício do Senhor Jesus, esses líderes religiosos não eram nada. Nenhum tinha nada. Se não tivesse essa palavra aqui, nessa Bíblia, eles não eram nada. Eles não queriam ter nada. Todos eles ganham às custas do Senhor Jesus, da sua palavra. Para enganar você. Você não deve nada a ninguém. O Senhor Jesus Cristo foi quem te curou, quem te abençoou. Tanto faz você estar lá ou não. Você foi apenas iludida. Foi uma coisa que foi chamada, que foi guiada para que Jesus se manifestasse na tua vida. E aí, uma vez você recebendo a graça de Cristo, como você não tem o conhecimento do Evangelho, você se torna escrava. É o laço, é a armadilha, é a isca. A isca da religião evangélica é a palavra de Deus, é a Bíblia, é o Evangelho. Lançam o Evangelho para você de primeira mão, para depois laçar você com seus dogmas, com suas oblações, com suas doutrinas, com seus ensinamentos, que coisas criadas pelo homem. Não tem na Bíblia. Digo e repito, não tem Santa Ceia na Bíblia, não tem dízimos em dinheiro na Bíblia, para ninguém a não ser para os levitas, não tem batismo nas águas para gentio na Bíblia, o batismo nas águas era para os judeus, na época da lei de Moisés, não tem fogueira santa, não tem campanha, não tem consagração de nada. O óleo que era usado em Israel, colocado nas feridas, era um óleo medicinal. Algumas partes que falam aqui na Bíblia, que Paulo também fala, era óleo medicinal. Como Jesus falou do bom samaritano, que ajudou aquele homem que foi atacado pelos ladrões e colocou óleo na sua ferida. Aquilo era um óleo medicinal usado pelo aquele povo daquela região para sarar as feridas do povo. Será que você me entende? Lá você é condenado. Os evangélicos estão enganando as pessoas há muitos anos, meu amado, dizendo que vai vir a grande tribulação. Vocês são enganados há milhões de anos. Já morreram milhares e milhares de crentes acreditando nessa falsa esperança da grande tribulação, que já aconteceu no ano 70, como eu já falei nos outros vídeos. Condenando você ao inferno. Que quem não der o dízimo vai para o inferno. Quem não aceita Jesus como Salvador vai para o inferno. Que quem não batiza nas águas vai para o inferno. E assim vão condenando. E vão condenando e vão condenando. Por quê? Porque são guiados cegamente. Guiando vocês. São cegos, guiando outros cegos. Esse é o mundo evangélico que nós temos hoje. Que há muitos anos vem se aproveitando da fé das pessoas que não têm conhecimento. Mas eu digo para vocês, está se levantando uma nova reforma protestante contra o sistema religioso evangélico. E não só eu, como os muitos outros estão aí anunciando o Evangelho da Graça. Estão aí denunciando, repondo a verdade que foi tirada de vocês. Vamos juntos levar esse Evangelho. Vamos resgatar vidas e mais vidas que estão aí escravizadas nas mãos desses cães gulosos. Isso você tem que ter, porque
As mentiras estão aí, com revelações, com visões, porque Deus mandou te dizer isso, fazem vídeo na internet, dizendo que Deus está revelando, Deus está me mostrando uma palavra de poder para você, que você vai ser curado disso, que você vai passar por isso, que vai vir uma grande provação, que o Senhor me falou que o anjo está passeando, eu estou vendo um anjo com espada de fogo, eu estou vendo o fogo descendo. Não é nada disso, tudo é mentira. É carne. São igreja carnal. Não é nada do Espírito, porque primeiro que o Espírito ninguém vê. Deus é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí tem liberdade. Você não vê o Espírito, é como um vento. Então não tem como você dizer, se o fulano está sob um altar de pedra, dizendo que Deus está revelando ele, que você está passando, isso aí é adivinhação maligna. Não é revelação de nada. É um homem enganador. Para enganar as pessoas. Fazem de tudo para arrancar o dinheiro das pessoas. Fazem de tudo, meu amado. Tudo lá é comprado, tudo lá é vendido, tudo lá é por dinheiro. Nada funciona sem o dinheiro. Preste atenção. Você entra numa reunião deles, do começo ao fim é falando em dinheiro. Lá não fala em outra coisa a não ser em dinheiro. Tudo que passa para você tem que ter o dinheiro. Entendeu? Por quê? Porque o povo não entende, o povo não compreende, o povo não conhece, o povo não tem o conhecimento da graça do Senhor Jesus. Eles falam lá que tudo é pecado. Tudo é pecado. Você já analisou isso? Tudo é pecado. Para eles, tudo é pecado. Só que eles são os primeiros a fazerem isso. Mentir é pecado, roubar é pecado, enganar é pecado, levantar falso testemunho é pecado, fofoca tudo é pecado. Agora, eles fazem tudo isso. Eles mentem para você, eles enganam você. Ou não enganam? Enganam. Enganam. É como diz Paulo em Romanos. Olha o que fala aqui em Romanos. Eles falam que tudo é pecado. Romanos fala também. O que diz aqui em Romanos, no capítulo 2 de Romanos? Olha só o que diz aqui, ó. Diz o seguinte: tu, pois, olha só, Paulo falando aqui em Romanos, capítulo 2, versículo 24, ó, versículo 21 em diante, ó. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Hã? Por acaso o que eles falam para você sobre o que é erro, o que é pecado, o que é maligno, não está servindo para eles mesmos? Claro que está. Olha só, tu que pregas que não se deve furtar, tu também não furta? Furta ou não furta? Furta. Rouba ou não roubam? As pessoas roubam. Por quê? Porque são enganadores. Foram nascidos para enganar. Eles levam o espírito enganador. E não conseguem entender isso. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras. Tu que abominas os ídolos, tu cometes sacrilégio. Eles não dizem para você que os católicos vão para o inferno, que não são de Deus, porque são idólatras? Porque adoram imagens de esculturas, fazem missas, procissões, seguindo uma imagem carregada por homens? Será que eles também não têm a mesma imagem, só que de modo diferente? Não são idólatras também? Quando diz que o altar é santo? Quando diz que o altar é o lugar onde o Filho de Deus tem que estar, que é o lugar mais santo? Quando diz o candelabro de Deus? Quando diz que a arca da aliança é a presença de Deus? Aquilo não é idolatria? É idolatria, meu amado. As pessoas vão lá tocar e dizem que foram curadas. Na igreja católica também. Dizem que os homens são santos. Julgam os homens como homens de Deus, abençoados, consagrados. Obedecem a eles em tudo. Isso não é idolatria? É idolatria. O nosso pastor é Jesus Cristo. Eu não tenho pastor como homem.
Eu não tenho um líder como homem. O meu líder é o Senhor Jesus. O meu pastor é o Senhor Jesus Cristo. Como diz aqui, ó. Tá aqui. Tu que abominas os ídolos. Tu comete sacrilégio, rapaz. Tu diz que não pode adorar a imagem. E tu também adora. E tu leva as pessoas a adorarem a tua arca da aliança, o teu altar. Adorar o teu bispo. Porque as pessoas adoram. Eu já vi pessoas dizer que o bispo, para elas, é como se fosse o próprio Deus. Isso é idolatria ou não é? É uma idolatria. É trocar uma coisa pela outra. Tudo barganha, tudo mentira. E o povo da graça de Deus tem que acordar para a verdade. Você tem que ser liberto desse mal. Venha para a graça de Cristo. Se liberte desse mal. Receba Jesus, o teu pastor, o teu Senhor, o teu mestre, que te dá um fardo leve, um jugo leve, suave, que te coloca nos braços, que te cura, que te liberta, que te abençoa, sem cobrar nada, porque Ele já fez, Ele se entregou por você, por nós. Creia no sacrifício do Senhor Jesus Cristo para a tua vida. Parem de ser enganados. Parem de ser enganados. Porque é assim que está escrito. Veja o que está escrito. Se julgam homens de Deus. Se julgam servos consagrados. Porque se você não obedecer o pastor, você está desobedecendo o próprio Deus. Isso é mentira, meu amado. Porque está escrito que não te deve falar mal do ungido do Senhor. Mas isso ali era da lei. Quem amaldiçoasse um profeta ou um rei ungido por Deus, seria amaldiçoado. Era na lei de Moisés. Na graça de Cristo não tem ordenança, não tem mandamento. Na graça de Cristo só tem graça. Graça e graça. Graça redentora. Graça abençoadora. Graça que te liberta da ordenança dos homens. Não tem nada disso. Quando o Evangelho da Graça diz que a salvação não vem das obras, vamos entender por quê. Vamos entender. Vamos entender comigo. Por que que o Evangelho diz que a salvação não vem das obras? Por que que não vem das obras? Abra sua Bíblia em Efésios. Efésios. De onde é que vem a salvação? De onde? Diga lá. Por quê? Porque a salvação vem da graça. E na graça não tem obras. É pela fé no Senhor Jesus. Quando Paulo fala em Efésios capítulo 1, que antes de nós irmos no 2, ele fala que ele já nos predestinou, já nos preparou de antemão para sermos gloriosos na eternidade. Está escrito na palavra de Deus. Ele fala aqui, ó, Efésios capítulo 1, no versículo 3, fala o seguinte, ó: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Aqui não diz que vai nos abençoar. Aqui não diz que temos que fazer para ser abençoado. Aqui diz que já nos abençoou. Nós já somos abençoados. Só temos que crer. Isso é fé. Temos que crer. Nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. Já somos abençoados. E no 4 ele fala assim, ó: como também nos elegeu nele. Ele nos elegeu. O Senhor Jesus Cristo, Ele já nos elegeu. Nele nós somos eleitos. Antes da fundação do mundo, antes do mundo existir, nós já somos abençoados, nós já fomos escolhidos. Preste atenção. É o Evangelho da Graça, está escrito na Bíblia. Leia. Para que fôssemos o quê? Malditos? Para que fôssemos amaldiçoados? Condenados? Não. Porque se você entra numa igreja dessa, você é condenado. Você é amaldiçoado porque você não é dizimista. Porque você não se batizou em água. Porque você não participou de Santa Ceia, que os homens inventaram. Que não está na Bíblia. Eles condenam você em tudo. Mas o Evangelho da Graça não. O Evangelho da Graça do Senhor Jesus, ele te liberta.
Ele fala que você já é abençoado sem fazer nada. Essa é a fé. Quer ver o que é fé? Fé é você não fazer nada e crer. Porque se você diz que tem fé, mas só crê que vai ser abençoado, se pegar esse caderno, porque esse caderno aqui foi ungido pelo pastor com óleo do Israel, do judeu, do He-Man, da Xuxa, né? Tá aqui, foi ungido. Aí você só pega porque foi ungido e ele diz que isso é fé? Isso não é fé. Isso não é fé. Para poder fazer. A fé não precisa fazer. A fé só precisa crer. A fé é quando você crê sem fazer. Porque quando você crê tendo que fazer, através desse envelope você vai conquistar. Através dessa chave você vai abrir as portas do sucesso. Isso não é fé. Isso é idolatria. Isso é obras da carne, da lei de Moisés. Isso vem dos homens. Isso não é fé. A fé é quando você diz assim, eu creio. É quando o homem de Deus, o pastor abençoado por Cristo, fala assim, você tem fé para ser abençoado? Você tem fé para a tua vida mudar? Você tem fé para alcançar o sucesso? Tenho. Então vai na tua fé. E faz acontecer sem fazer nada. Isso é fé. Aí eu quero ver. Aí você fica naquela, olha meu Deus, e agora? Eu não preciso fazer nada? Não. Porque se você tiver que fazer, não é fé. Se você tiver que tocar, não é fé. Leve esse vidrinho com óleo, unge a tua casa, unge teu filho, unge o teu gato, o teu cachorro, unge a barata, unge a aranha, unge o capeta que tiver lá dentro. Isso aqui não é fé, meu amado. Infelizmente, eu sinto muito, isso não é fé. Isso é obra da carne. A fé não exige nada que se faça. Porque o que é os elementos, o que significa fé? Fé é certeza de coisas que se esperam e é convicção de fatos que não se vê. Isso é fé. Certeza do que se espera, sem estar vendo, sem estar fazendo. E convicção de coisas que você não vê. Então, meu amigo, se a fé é isso, eu não preciso fazer nada. Eu só tenho que crer. Certo? Sim ou não? Com certeza. Isso é a fé. Tá aqui, ó. Que já nos elegeu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. E diz no versículo 5, ó, e nos predestinou para filhos de adoção. Nós fomos predestinados, preparados de antemão para sermos glorioso eternamente com ele. Se você não crê, eu sinto muito, mas eu creio, porque esse é o evangelho da graça de Cristo dado para nós, do próprio Jesus. Está aqui. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Meu amado, não tem nada nesse mundo que roube essa bênção da graça de Cristo. Nada substitui o sacrifício do Senhor Jesus. Esses homens que vivem a lei de Moisés dentro dos seus templos gloriosos, se ostentando como sacerdotes, como homens de Deus, são cão guloso. Só querem o teu dinheiro. Só querem o teu dinheiro. Entendeu? Porque se a salvação vem das obras, quando o evangelho da graça diz que a salvação não vem das obras, porque para eles só é salvo quem é dizimista. Para eles só é salvo quem está na igreja domingo e quarta-feira. Para eles só é salvo quem faz a campanha da fogueira santa, quem vai para o altar, quem é consagrado, quem é batizado nas águas, quem toma a Santa Ceia. Essa é as ordenanças deles. São esses os seus projetos para a salvação, que não tem na Bíblia. A Bíblia não tem projeto para a salvação. Eu não vejo projeto aqui para a salvação. Jesus Cristo não mandou fazer projeto. Faça um projeto. Vai lá, coloque lá as leis, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Quem não atender esses requisitos aqui do projeto, não vai ser salvo. Tem na Bíblia isso? Não tem. Por que não tem?
Porque em Efésios capítulo 2 diz o seguinte, ó. Atenção. Capítulo 2 diz assim, ó. No versículo 8. Porque pela graça, preste atenção. Pela graça. Não é pelas obras, não é pelo jejum, não é pelo batismo nas águas, não é pelo dízimo, não é pelo altar, nem pela fogueira santa. É pela graça do Senhor Jesus. Porque pela graça sois salvo. Você não crê nisso, não? Eu sinto muito, meu amado. Mas é o evangelho do Senhor Jesus aqui, ó. Tá bom? Você só crê no seu bispo? Você só crê no seu pastor? Eu sinto muito. Mas eu creio no evangelho do meu Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é que é o meu pastor. Independente de qualquer homem. Eu só creio no meu Senhor Jesus. Ele é o meu pastor. Ele é o seu pastor. É Ele quem te abençoa dia e noite. Independente se você vai fazer ou não. Ele não te pede nada. Ele só quer que você creia. Creia. Tá aqui, ó. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus. É dom de Deus. Não tem projeto. Não tem barganha. Não tem que dar dízimo. Não tem que pautar nada disso. É pela graça de Cristo que você é salvo. Através da sua fé no Senhor Jesus Cristo. Creia. E diz mais, ó. E não vem das obras. Viu? Eles dizem que é pelas obras? Não. Aqui diz que não. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Por que Paulo falou isso? Você sabe por que Paulo falou isso? Porque lá em Mateus... Vem aqui comigo. Vamos lá no livro histórico de Mateus. Quando, na época de Jesus em carne, Jesus de Nazaré pregando para os judeus. Jesus de Nazaré pregando para os judeus. Pregação para judeus, não para nós. Entenda isso. Ele fala o seguinte, ó, Mateus capítulo 7, versículo 22 ao 23, ele fala assim, ó. Por que não é pelas obras? Vamos entender, Jesus de Nazaré já falava isso, ó. Muitos me dirão naquele dia, diz o Senhor. Olha só, Jesus falando, ó. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Olha só. E quantos não estão aí revelando até a calcinha da irmã? Quantos não estão revelando a cueca do irmão furada? Quantos não estão aí dizendo que o irmão vai ser desgraçado? Revelação do Senhor para o irmão. O Senhor mandou te dizer, serva amada, serva do Senhor. O Senhor me trouxe essa revelação. Mentira. Profetização. Profecias malignas. Não é dom da profecia do Evangelho da Graça que Paulo fala em Coríntios, não. Isso aí é adivinhação maligna que tem dentro dessas instituições evangélicas, enganando o povo. O Senhor mandou te dizer, o Senhor não mandou dizer nada. Deus não precisa usar ninguém para falar para você, porque Ele já vive em você. Você é templo do Espírito Santo. Ele vive em você. Está na tua mente, está no teu coração gravada, não em tábuas de pedra, mas no coração do ser humano, as palavras do Senhor Jesus. Você não depende do pastor, você não depende do diácono, não depende do missionário, do bispo, não depende de ninguém para estar colocando mão na tua cabeça. Você vive da dependência dos homens, você esquece do sacrifício do Senhor Jesus pela tua vida. Você esquece que há mais de 2000 anos atrás, um homem chamado Jesus de Nazaré, enviado pelo Criador, derramou o seu sangue. E hoje, em glória, vive em nós o Cristo ressuscitado. Ele vive em nós, nos amando, nos libertando, nos guiando na sua verdade e na sua justiça, até o reino da graça de Deus. Creia nisso. Ele diz aqui, ó, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Ele diz aqui, né? Não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? O que ele vai dizer? Então eu lhes direi abertamente, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós,
os que praticam a iniquidade. Por que Jesus falou isso para os judeus? Porque eles tinham essa falsa esperança que muitos evangélicos têm hoje, que só vale se fizer, que só é de Deus se for para o altar, que só é de Deus se fizer a fogueira bamba, que só é de Deus se for dizimista, que só é de Deus se for consagrado, que só é de Deus se for isso, se for aquilo, se revelar, se não sei o que. Não é não, meu amado. Isso é obra da carne, obra da lei, não funciona na graça de Cristo. Todos os que vivem as obras da lei estão condenados, estão longe da graça do Senhor Jesus. Infelizmente. Por isso que ele falou, nunca vos conheci. Por quê? Porque vivem as obras. Ah, mas eu sou bispo. Eu expulso demônio, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu orei e fulano foi curado. É assim que eles falam? Eu profetizei para fulano. Eu sou o profeta. Eu sou isso. Você não é nada. Ninguém é nada diante da soberania do nosso Deus. Somos todos pó. Nada. Morre hoje, se enterra e daqui a uma semana ou mais vira pó. O que vale é o Espírito que está dentro de nós. É o Espírito que já é de Deus. Seu título, seu cargo de pastor e de bispo diante de Deus não existe. Ninguém vai cantar lá no céu. Ah, o irmão foi salvo, está cantando lá no céu. Mentira. A irmã está louvando. Mentira. Eu, Eliano Souza aqui, quem me deu esse nome foi a minha mãe, no meu batismo. Mas diante de Deus eu não tenho esse nome aqui. No reino de Deus não vai ser esse Eliano aqui não. Será um espírito que está dentro dele, lá com Deus, com um nome que só Deus sabe. Eu, você, qualquer pessoa. Ah, eu vou me encontrar com minha tia no céu, vou me encontrar com a minha irmã no céu, com fulano. Você não vai se encontrar com ninguém, porque espírito não tem identidade. Espírito não tem genealogia. Não tem. Espírito é espírito. A Bíblia diz que quando o ser humano se une com Deus, ele se une num só espírito. O nosso espírito se torna um com o Espírito de Deus. E a graça do Senhor Jesus, irmão, impactando os que estão perdidos. Vamos em frente. Vamos em frente mudar essa história. Pare de ser enganado. Acredite, você foi lavado pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo nos libertou de todo mal, de todo pecado, de toda maldição. Ou você não acredita? Eu creio no sacrifício do meu Senhor Jesus. Você tem que crer também. Pare de ser enganado. Não precisa de batismo em água. Não, mas tem que batizar porque Jesus falou. Quem crê e foi batizado será salvo. O batismo é do Espírito Santo, porque só existe um batismo. O batismo das águas, meu amado, era dos judeus. Entendeu? Dos judeus. Você tem que entender que se você acredita que teu velho homem ficou na piscina da igreja, ficou no açude, no rio, isso é mentira. Água não lava ninguém. Onde é que está escrito que água lava o pecado do ser humano, lava a maldade? Não lava. Se a água lavasse o banho que eu tomo no chuveiro todo dia, eu me lavaria de todo o pecado. Só lava o exterior, só tira a sujeira. O banho que você tomou na tua igreja como batismo, tirou tua sujeira. Não te livrou do pecado. Ali não é o batismo de Cristo. É o batismo dos homens, da lei de Moisés. Eu me batizei várias vezes. Me batizei uma vez, quando pensei que não, estava praticando uma obra da carne que ele chama de pecado. Obra da carne. Não é o pecado de Adão, não é o diabo, não é o Satanás. É obra da carne. O mal que você faz, o erro que você pratica, é obra da carne. Isso se chama errar o alvo. Não é o batismo que liberta você, que purifica você. Vamos entender. Romanos capítulo 6, versículo 6. Veja aí o que está escrito. Ó. Sabendo isto que o nosso velho homem... O nosso quê? Olha o que diz aqui, ó. Romanos capítulo 6, versículo 6. Ó. Sabendo isto que o nosso velho homem foi com ele. Com quem?
com Cristo, foi com ele crucificado. Eles dizem que o velho homem fica na piscina, fica nas águas do rio, nas águas do açude. Você mergulha um homem velho, levanta um homem novo, porque o velho fica... Mentira! O fulano que mergulhou ali 1, 2, 3, 4... Tem gente que se batiza 1000 vezes e continua errando. E continua praticando as obras. Por quê? Porque não muda nada. Porque a mente e o coração continuam o mesmo. Quem te lavou foi o sangue de Cristo. Está aqui, ó. O teu velho homem ficou na cruz. Quando você crê que ficou na cruz, aí você é liberto. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. Se lá na cruz, o nosso corpo do pecado, se lá na cruz o nosso velho homem foi crucificado com Jesus, o corpo do pecado foi morto lá na cruz, como é que hoje eu tenho que estar se batizando em água para me livrar de pecado? Se aqui diz que já foi morto com ele na cruz, se lá na cruz foi tudo encravado. Me diga, meu amado, está aqui. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Se você se acha morto para o pecado, você está justificado por Cristo. Não precisa de batismo em água. Isso é lei do homem. Isso era o judaísmo. Era da lei de Moisés. João falou isso. Eu vos batizo com água. Mas aquele que vem após mim, que é mais poderoso do que eu não sou digno nem de desatar sua sandália, ele vai batizar vocês, é com o Espírito Santo e com fogo. As passagens que tem aqui sobre batismo é porque eles estavam cumprindo a lei de Moisés, o templo ainda estava de pé e os pactos se cruzavam. Então, quando Paulo fala que batizou fulano, batizou ciclano, não sei quem, mas tudo isso aqui era da lei. Não era para os gentios, era para os judeus. Nós não temos lei. Judeus tinham uma lei. Gentios não têm lei. Nós somos gentios. Gentio é todo aquele que não é de Israel. Então eu, você, que não somos de Israel, não somos judeus, não existe lei. Não temos que obedecer pastor, não temos que obedecer bispo, homem nenhum, para alcançar as bênçãos de Deus. Porque nós temos um sacerdote real, justo e perfeito, um pastor perfeito. Nós temos, é o Senhor Jesus Cristo. Só Ele é quem nos abençoa e que nos dá a vitória. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Parem de ser enganados. Parem. Busquem a verdade. Aceite o Evangelho da graça. O nosso Senhor Jesus está chamando vocês. Ele vive em você. Você não tem que buscá-lo. Não tem que buscar o que já está em você. Não tem que buscar o que já existe em você. Ele falou, o reino de Deus está dentro de vós. Ou não sabeis que vós sois templo do Espírito Santo? Ele já falava isso. Ele já falava isso. Nós somos templos do Espírito Santo. Entendeu? Se nós somos templo do Espírito Santo, para que buscá-lo? Não, tem que buscar o Espírito Santo. Ah, eu tenho que buscar o Espírito. Buscar. Aqui não manda você buscar. Romanos não manda você buscar. Coríntios não manda. Aqui. Aqui em 1 Coríntios, ó. 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 16, está bem claro, ó. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito de Deus. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Se o Espírito de Deus habita em mim, para que eu vou buscá-lo? Não faz sentido. Se Deus está comigo, se o Espírito Santo vive em mim, eu vou buscar para quê? Coisa do homem, religião, para enganar o ser humano. Meus amados, essa é a graça do Senhor Jesus, esse é o Evangelho da graça.
Parem de ser enganados. Vocês que são do sistema religioso, você que está sendo enganado, iludido, estão pedindo teu carro, tua casa, teu salário, teus 600 reais, estão pedindo tudo para você botar no altar. Criaram campanhas malignas há anos e anos. Campanhas malignas que não tem na Bíblia, não tem fogueira santa na Bíblia. Do vale de Gideão, da fonte de Gideão, o dízimo, não tem nada para nós somos gentios. O que tem para nós é a graça do Senhor Jesus. Por que eles não pregam isso para você? Por quê? Por que eles não pregam essa verdade para você? Porque se eles pregarem, você vai ser liberto. Você se libertará desse mal e não vai dar dinheiro para eles. Essa é a verdade. Se eles pregarem o evangelho da graça, eles não vão ganhar dinheiro, porque no evangelho da graça de Cristo, você não acha suporte para tomar dinheiro das pessoas. Você acha aqui, você vê eu falando aqui do evangelho, tem alguma passagem aqui que diga, você vai fazer isso aqui e vai trazer um envelope com 1.000, com 500, com 200, não tem. Não tem. Só tem a graça. E essa graça é pela fé. E a fé não tem obras. Porque fé é fé. Se tiver obra, não é fé. Se eu tiver que fazer, se eu tiver que ver, que pegar, não é fé. A fé é certeza de coisas que se esperam. E é a convicção dos fatos que ninguém vê. Eu não vejo, eu apenas creio. Então é fé. Eu não preciso fazer, porque se eu tiver que fazer, não é fé. Pega esse envelope, você vai colocar. Isso não é fé. Isso é, sabe o quê? Isso é sabedoria humana. Isso é barganha. Isso é a astúcia de um homem maligno que criou esse mal para enganar as pessoas. E usam a Bíblia. E as pessoas, por falta de conhecimento, vão na lábia deles. Parem de ser enganados, meu amado. Aceite o evangelho da graça na tua vida. E você vai ser liberto de todo esse mal. Meus amados, eu me despeço de você. Muito obrigado pela sua presença e vamos em frente. Graça e paz a todos. Fiquem com Deus.